eu fui ao show do Barão Vermelho, lá em São Paulo, no Allianz Parque. Um beijo imenso para quem estava lá e principalmente para a banda, para os artistas. E foi mágico, né? Barão Vermelho faz parte da minha história como adolescente. Eu que nasci em 1973, na década de 80 estava começando a minha vida como adolescente e tive o privilégio, acho que essa é a palavra certa, o privilégio de crescer pensando nas músicas do Barão Vermelho, do Plebe Rude, do Legião Urbana, do Capital Inicial, enfim, todos esses artistas que em suas músicas cantaram as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas alegrias, os nossos prazeres, enfim. O repertório de uma adolescência aconteceu ouvindo esses artistas. E no show foi muito interessante, porque, embora era um show com um público muito diverso, sem sombra de dúvida havia uma grande quantidade de pessoas como eu, que viveram as mesmas coisas que eu vivi. Então, conforme você vai chegando próximo ao estádio, você vai olhando para o lado, para o outro, e você vai reconhecendo naquelas pessoas a você mesmo. É muito mágico esse processo. E o envelhecimento, né? Porque quando a gente vê um artista no palco, ele não tem idade. Então, quando você vê um Ney Matogrosso cantando, quando você vê um Frejá com aquela potência toda de voz que ele tem, a sensação que nós temos é que o tempo não passou para eles. Mas a gente sente que o tempo passa para a gente. E como que é envelhecer? Como é que é lidar com esse novo lugar? Foi uma coisa até engraçada que aconteceu. Primeira música, eles entraram no palco, eu pulei, porque minha mente, eu estava me sentindo ali com 15 anos, e eu dei 3 pulos e me dei conta que meu corpo não tem mais 15 anos. É um misto de riso e assombro, porque esse é um outro corpo, esse é um outro momento da vida. E como é que a gente lida com o envelhecimento? Né? O envelhecimento é do outro? Acho que o envelhecimento, esse tema ele é atravessado também por uma questão de gênero. Né? Como é que os homens lidam com esse envelhecimento? Eu encontrei muitos homens da minha idade com os cabelos grisalhos, charmosíssimos, lindíssimos, e encontrei muitas mulheres que não tinham, né, no seu rosto e no seu cabelo as mesmas marcas desse frescor. Muitas estavam ali e num processo, né, de uma pressão sobre a imagem, e eu acho que as mulheres são vítimas disso. Nós somos pressionadas a não viver o envelhecimento, a não sentir o envelhecimento. Então, todos os procedimentos de beleza que nos são ofertados são numa tentativa mágica de um encantamento, e que na verdade tem muito sofrimento envolvido, da gente impedir que esse envelhecimento aconteça. E se a gente olhar, né, permitir que uma pessoa envelheça é permitir que ela cumpra um ciclo da sua própria existência. Né? Como a gente pode impedir o florescimento das flores? É quase impossível, mas também a gente não tem como evitar que elas possam fenecer, que elas possam acabar. Né? Será que uma vida eterna é uma vida possível, é uma vida digna? Há muitos anos atrás eu trabalhava num colégio, parece essa história, né? Lá quando eu era criança em Barbacena. Há muitos anos atrás eu trabalhava num colégio numa cidade aqui do interior de São Paulo, e eu fui convidada por uma senhora, através do neto dela, uma senhora que queria ter aulas de filosofia. Acho que eu já até falei sobre ela aqui no canal. E na verdade ela não queria ter aula de filosofia, ela queria uma conversa estimulante, uma conversa reflexiva, uma conversa amorosa. E ela contava, né, que ela não tinha mais o marido, que tinha falecido, ela era viúva, o único filho já tinha falecido, a nora também. O contato que ela tinha era com os netos e os bisnetos. Os amigos, a maior parte já tinha falecido,
e aqueles que estavam ainda vivos viviam em condições que impediam uma conversa, como, por exemplo, uma surdez permanente ou uma situação de um comprometimento cognitivo. Então imagine que essa senhora, ela vivia em condições muito privilegiadas, ela tinha recursos, ela tinha discernimento, mas ela não tinha uma história a ser compartilhada. Ela viveu num mundo que não existia mais, né? Então ela tinha na sua memória histórias e lugares e eventos que não tinham mais presença, não existiam mais, só existiam dentro dela. E eu fiquei pensando no quão dramática era essa situação e quanto de sofrimento ela carregava, porque é como se ela vivesse num outro planeta. Então, a gente quer viver mais para quê? A gente quer viver mais como? E se a gente quer viver mais negando o processo do envelhecimento, é quase como uma atitude infantil de negar algo que vai acontecer. É quase como se a gente quisesse impedir o sol de nascer, né? O rio de correr e do mar de ter ondas. Quer dizer, chega a ser risível. Será que está no campo do risível a gente tentar impedir que o envelhecimento aconteça? Né? E por que é tão assustador envelhecer? Tem uma história belíssima chamada O Retrato de Dorian Gray, que fala sobre esse assunto. A mística de um homem que atravessou gerações com o frescor da beleza e da sedução. E tem um final bastante impactante. Tem um filme maravilhoso para a gente assistir, que chama-se O Segredo de Benjamin Button, que é uma história que fala sobre os caminhos que vão em direções no tempo, em direções inversas, e qual é o momento, né, do nosso encontro e como esse momento também passa, né? Então, como diz a música, todo carnaval tem seu fim e a gente precisa entender quais são os nossos fins e não só olhar para os nossos carnavais. É isso. Se você chegou até aqui, eu sou Cíntia Próspero. Você está num canal que fala sobre filosofia, sobre educação, sobre vida, sobre rotina, sobre pensamento, sobre reflexão. Seja bem-vindo, se inscreva e até a próxima.